Ai, ai. Essa lista de presença, às vezes eu me confundo. Façam o seguinte, escrevam aí presente, o pontinho extra. E, enquanto isso, deixa eu só dar um aviso. Eu acho que a semana que vem vai ser possível atualizar as faltas, tá? As faltas, vocês sabem que é em relação ao aluno que não entregou atividade. Então, se você passou no primeiro bimestre, dentro da média, mas ficou com uma atividade sem entregar, vocês sabem, né, que tem a faltinha lá que eu vou lançar. Então, não gera reprovação, mas eu tenho que registrar a falta, tá bom? Então, eu acho que até a semana que vem, porque eu tô com com turmas lá em Tarauacá, então tá um pouco puxado para mim esses dias, eu acho que eu consigo atualizar a frequência relacionada ao primeiro bimestre. E aí eu também dei um prazo, né, para o pessoal entregar e estava aguardando também quem me entregava ainda. Mas vou atualizar até semana que vem, acredito. E em relação a atividades do segundo bimestre, para que vocês não se percam aí, a gente teve uma atividade que, inclusive, o prazo dela no SIGA tá para hoje, tá, gente? Então, a primeira atividade do segundo bimestre, o prazo para a entrega dela é hoje, tá? É uma atividade que é sobre o período entre guerras, que fala sobre a crise de 29, e aí eu peço algumas coisas na questão que você vai ter que atender, né? O que foi a crise de 29, a forma que ela afetou o mundo e o que foi feito pelo Roosevelt, né? Qual foi o plano para ele combater essa crise. E tem uma segunda questão também nela, mas a principal é essa, que vale mais ponto até. Então, eu vi ontem lá no sistema, só 5 alunos da turma tinham entregado, tá bom? Te entrega aí essa atividade. Então, se liguem aí que hoje é o prazo. Depois, se você não me entregar no prazo, ela já vai ser descontado pontinho. E aí, hoje, no roteiro de hoje, que eu já disponibilizei no SIGA, que eu coloquei no grupo, ele é um roteiro bem tranquilo, só tinha esse momento síncrono, e aí, para quem não entende muito o que eu falo, eu coloquei também um vídeo do YouTube, que é naquele formato de mapa mental, pelo menos eu gosto, né? Não sei se vocês também gostam, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. É um vídeo curto, mas bem esclarecedor e que traz as principais causas, consequências, né, do conflito em si, tá? Então, assistam ele também, que ele está no roteiro, e tem uma atividade, que é uma atividade bem tranquila, é tipo um questionáriozinho subjetivo lá, mas de perguntas bem básicas. Acho que vocês já viram. Vale 2 pontos e se eu não me engano, ele tem um prazo do dia 20, do dia 3. Acho que é dia 3, tá bom? Então é isso. É só para os alunos aí que talvez estão um pouco dispersos. E eu vou colocar aqui, enquanto eu vou colocando, eu vou abrir para vocês, né? Que a gente teve uma brilhante fala de um aluno semana passada. Eu espero que hoje, né? Ou de outro aluno, ou da mesma aluna também, né? Hoje a gente vai comentar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Vou trazer alguns detalhes para vocês, reforçar o que vocês já é para ter lido, né? Que eu disponibilizei texto no roteiro anterior. E comentar aqui vocês também, né? Participarem aí da aula também, tá bom? Enquanto eu vou reproduzindo aqui, vocês podem começar a falar. Estou aguardando. Tainá, Gustavo, a Larissa, o Douglas, né? E a Segunda Guerra Mundial, o que que foi, gente, a Segunda Guerra Mundial? Quais foram as causas? Professor, eu queria muito falar, mas tá muito barulhento aqui em casa. Minha irmã tá tomando banho, ela é muito escandalosa. Se você preferir, eu posso tentar digitar no chat. Tranquilo, tranquilo. Ela não tá Ou se a pulando senhora em quiser delegacia, também, eu não. posso Gente, eu falar aqui, fechei mas meu tem slide, barulho. agora eu vou ter que abrir, peraí. Se a Mas senhora pode ir preferir, eu falando também aí. posso falar, mesmo com barulho de fundo. Sim, com certeza, não tem problema não.
Vou dar um resumo, que já faz muito tempo que eu já vi vídeo sobre a Segunda Guerra. Eu não tive tempo ainda para ler o material, peço perdão. Mas posso falar o que eu me lembro, tá bom? Uhum. Bem, a Segunda Guerra Mundial, ela começou a partir de um partido que o ex-chanceler, se eu não me engano, ele já era ex-chanceler, né? O Hitler. Não lembro se nesse tempo. Tô embaralhando tudo aqui. Tá, ele tinha planos de expandir a Alemanha. E o estopim da guerra foi quando a Alemanha ela invadiu a Polônia. Aí, assim que ela invadiu a Polônia, Reino Unido, França, teve outro que eu não me lembro, declararam guerra contra a Alemanha nazista. E a Alemanha nazista ela já tinha outros aliados, assim como na Primeira Guerra Mundial, tinha a Tríplice. Era meu Deus, o Eixo e a Tríplice. Eu esqueci o nome da outra. Aliança, lá na primeira, né? Sabia que era a aliança. A Entente e a Aliança lá. Tá, aí tinha a aliança, que era composta pelo Reino Unido e pela França e outros países aí que eu não me lembro. E tinha a Alemanha nazista participando do eixo. Era o Japão, a Alemanha e a Itália, se não me engano. Na Segunda Guerra, né, Douglas? Isso, na Segunda Guerra. Isso. É os aliados na Segunda Guerra. Porque os aliados não eram o lado do Reino Unido? Isso. É porque eu falei para você a aliança, só para não confundir, porque a aliança era lá na Primeira Guerra. Sim, Lá sim, na sim. Primeira Guerra era o grupo da Tríplice Aliança, né? Que é a Alemanha, a Itália e tal. E aí tinha a Entente, que era o grupo que depois os Estados Unidos entraram, né? Da Inglaterra e tal. Aí nesse aqui, realmente, a gente tinha o eixo e os aliados. Continua. No caso, a Entente virou aliança e a aliança virou o eixo. Tá dando pra ouvir muito o choro dela? Não, mas a gente está te ouvindo bem. Tá bom. Aí tá, de onde foi que eu tinha parado? Nos No grupos. estopim, né? No estopim, tá. Isso, no estopim. Após como é que diz? A invasão à Polônia, algumas partes ali. Onde é que fica embaixo da Polônia? Deixa eu ver aqui. Era o país embaixo da Polônia, que eu esqueci o nome, que lá também tinha a Tcheca, pera, a Eslováquia, a Tchecoslováquia. República, Uhum. isso. Aí tá, lá tinha alguns povos germânicos que eles apoiavam a Alemanha nazista e assim eles não precisaram tipo ser invadidos à força, eles só deixaram os caras entrar lá. E cara, tô lembrando de coisa bem vasta desse conteúdo. Tá. Após a Alemanha lá estabelecer um bom território, ela teve o mesmo plano da Primeira Guerra Mundial, que era primeiro invadir a França para depois tentar invadir a Rússia. Por partes, nesse plano, na Primeira Guerra Mundial, naquele lado lá da França, como é que diz? Naquela fronteira da França, se estabeleceram os... Esqueci o nome, meu Deus. Aqueles buracos que o pessoal fazia no chão. Trincheiras. Isso, as trincheiras. Assim como na Primeira Guerra Mundial, o pessoal também quis fazer do lado da França, porém, na Alemanha nazista, eles tiveram a ideia de invadir não ali pela fronteira, mas sim pela Bélgica. E ali da Bélgica eles invadiram e pegaram uma parte da França. Depois eles foram para... Não, pera, eles obrigaram os caras a recuar para o Reino Unido. Foi eles que invadiram o Reino Unido? Não lembro. Houve tentativas, houve bombardeios, né? Isso. Aí tá. Foi quando a Inglaterra começou a revidar também, né? Sim. Aí não, os Estados Unidos não tinham entrado ainda, foi só quando bombardearam lá aquela ilhazinha, né? Não lembro qual foi o ano que isso aconteceu, acho que Foi em 1941. 41, isso. Tá. Minha explicação é muito ruim.
Tá. E após eles invadirem aquela parte ali da França, não lembro se imediatamente eles já tentaram invadir a Rússia, porque a Rússia ela estava dando uma ajudada, né, pro pessoal lá do ali da França e ficaram meio que fracos naquele lado ali e o pessoal da Alemanha foram invadindo. Até que, mais uma vez, né, assim como na Primeira Guerra Mundial, eles sofreram com o inverno russo. Foi isso que acabou devastando o exército alemão. E após, tipo, ao mesmo tempo que isso acontecia, houve aquele ataque do Japão até um submarino, se eu não me engano. Ou foi não, foi uma base, né? Uhum, base naval. Uma base americana. Dessa forma, os Estados Unidos, que antes estava neutro, apenas ajudando com recursos, suplementos, armamentos, essas coisas, eles declararam guerra também contra a Alemanha nazista. Aí lascou de vez para os alemães. Eu só lembro disso, para você, perdão. Muito bom, não, você lembra de muita coisa. Eu até falo, né, essa questão de tipo, eu vi até que você domina um pouco dessa questão, tipo, quais os países que a Alemanha invadiram. Não tem como a gente aprender tudo mesmo, né? Às vezes a gente aprende hoje, mas amanhã já não lembra mais com exatidão quais foram os países que ela foi invadindo, porque foram muitos, né? E aí são muitas questões no leste ali europeu. Na Europa, né, em si, são muitas questões muito oriundas desse nacionalismo que existiam, das divisões que decorreram do Tratado de Versalhes, que também juntou povos que não queriam, né, ficarem juntos, enfim. E aí é muita questão de fronteira que nem sempre a gente, de fato, vai ter sempre ali na cabeça. Então, é perfeitamente normal isso aí você ter ficado um pouco em dúvida em algumas coisas, né? Não é nem o que a gente busca estar ressaltando durante as explicações, né? Mas tranquilo, você foi para as causas da guerra, falou a questão do expansionismo do Hitler, né? Falou sobre a questão da Rússia, da entrada dos Estados Unidos, foi bem legal, tá? Mais alguém quer colaborar, gente? Ou eu já posso começar a comentar? Eu... Vou opinar! Vamos lá. Acrescentando, né, basicamente o que o Douglas falou, né, que a Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou dia 8 de maio de 1945. As operações militares envolveram 71 países, entre os quais estão a Grã-Bretanha, Estados Unidos e a União Soviética, combatendo a Alemanha, Itália e Japão. E aí, a Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos que a humanidade já viu, e os motivos que levaram a acontecer foram os mais diversos, como a luta por território, os movimentos separatistas, religião, intolerância étnica, riquezas naturais, divergências políticas, entre outros, né? Falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial é dizer que entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial estão o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. A Alemanha foi declarada a única culpada deste conflito e teve suas forças armadas reduzidas, né? E teve até que pagar uma indenização aos vencedores. Isso provocou a fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década 20, surgem os movimentos radicais, como o nazismo, liderado por Hitler, que conquistam parte da população, né? E aí Hitler defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas, especialmente os judeus, que eram considerados culpados de todos os males que aconteciam naquela época. E isso gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial desse povo. A Segunda Guerra Mundial ela tem 3 fases, que é as vitórias do eixo, que aconteceu de 1939 a 1941, o equilíbrio das forças, que aconteceu de 1941 a 1943, e a vitória dos aliados, que aconteceu de 1943 a 1945.
qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, né? Mas diante dos bombardeamentos de navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. A participação ficou a cargo da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943, e integrada por um contingente de 24.445 soldados durante esses 7 meses. E aí, do Brasil, foram 3.000 soldados brasileiros que foram feridos e 450 que morreram. As consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra, como no conflito anterior, porém passou por um profundo processo de depuração ecológica. As principais causas deste conflito foram a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre o capitalismo e o socialismo e o surgimento da ONU. Teve também como consequência a bipolarização do mundo entre seus vencedores, sendo os Estados Unidos e a União Soviética. Claro que a maior consequência da Segunda Guerra Mundial foram os milhares de mortos de civis, foram os milhares de soldados e civis mortos, né, durante o conflito. Teve também as consequências econômicas, e estima-se que o conflito tenha custado aos cofres europeus cerca de 1 trilhão e 385 bilhões de dólares, né? Teve as consequências geopolíticas, que resultou no surgimento de novos países e outros que tiveram suas fronteiras modificadas. E, por último, teve as consequências no Brasil, né, que influenciou diretamente no governo de Getúlio Vargas. Intelectuais e políticos de várias tendências e parte da população questionam a contradição de mandar soldados para defender a democracia enquanto se via uma ditadura no Brasil. Muito bom, Tainá. Você, inclusive, trouxe até para o Brasil, né? Falou os efeitos aqui no Brasil. Gostei muito, viu? Olha aí. Já estou vendo. Não sei se alguém quer entrar. Eu escutei um barulho. Aí eu... Não, eu levanto na mão, esqueci. Ah, tá. É que eu não vejo aí. Então vamos lá, Douglas, deixa. Fala lá. Um comentário que eu queria falar sobre o Brasil é que, mais com uma curiosidade, que eu vi em um vídeo, quase que o Brasil ele ia pro lado do eixo por conta do que o Brasil ele queria muito, era uma usina termoelétrica, acho. Algo do tipo. Era uma usina. Mas ele ficou entre... Se a Alemanha ela tivesse dado custo, né? Tipo, dinheiro para o Brasil ele construir essa usina, provavelmente o Brasil ele iria pro lado do eixo. Mas como os Estados Unidos que contribuiu, aí acabou que ele foi pro lado da aliança. Eu já tinha lido um pouquinho sobre isso também, e aí também a gente sabe que o Brasil ele foi para o lado dos aliados nessa época, né? Mas o que a Tainá falou, nessa época a gente vivia o Estado Novo, né? Com características próximas, similares ao que era. Não era um Estado totalitário, mas era um Estado autoritário, né? Então ele era sim simpatizante desses regimes, né? Mas acabou que teve uma pressão muito grande por parte dos Estados Unidos, que ainda era um parceiro comercial muito forte, né? E também tem aquela questão, né? Talvez se soubesse já que a vitória seria dos aliados, porque depois a gente teve Rússia entrando na guerra, do lado também dos aliados, né? Os Estados Unidos, que era uma nação ali que muito exército, um poder bélico, né, astronômico, então isso também influenciou a decisão do Getúlio, né, que caso entrasse no lugar do eixo, do lado do eixo, possivelmente sairia, né, fracassado aí no final e depois receberia retaliações econômicas, né, mas existiu sim essa questão, eu já tinha lido outras vezes também, e a gente não deve não deixar, né, de mencionar de que ele era, assim, um grande, digamos que, admirador de muitas coisas que foram feitas ali na Itália e na Alemanha por parte dos governos totalitários, tá?
A Larissa, eu tenho uma dúvida fora a parte. Por que o Getúlio Vargas foi bom? É o que dizem. Legal, Larissa. O Getúlio Vargas a gente acho que vai comentar um pouquinho melhor, mas eu vou deixar mais para a próxima aula mesmo, porque é a próxima aula, né? Sobre o Getúlio Vargas, a gente vai ver sobre a era Vargas, então os 3 períodos, governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre ele, mas realmente ele é considerado, né, o pai dos pobres. Hoje a história já não trata mais dele só dessa abordagem, tá? É, mas ele é considerado aí, né, foi considerado durante muito tempo como o pai dos pobres, aquele que garantiu direitos aos trabalhadores. No entanto, a gente sabe que os direitos dos trabalhadores foi um processo, era algo que já estava acontecendo lá fora, que já estava sendo legislado em muitos países e sendo concedido. E ele acaba que se utiliza desses direitos também para poder pacificar, né? Ou seja, concede de um lado os direitos, mas por outro lado também ele faz uma certa intervenção nos sindicatos, né? Então ele tem meio que uma aliança com os industriários também e com os trabalhadores como uma forma de controlar, tá? Que é o corporativismo, que era adotado lá na Itália e também foi adotado no governo do Getúlio Vargas. Mas como ele foi o presidente, né, que fez o golpe de 1930, que acabou com a República Oligárquica, que de fato teve uma época aí que foi um governo bem nacionalista, né? Depois ele vai voltar de novo pelo voto popular lá na frente, e que trouxe uma série de inovações no campo trabalhista, né? De leis que resguardavam certos direitos. Ele ficou conhecido e até hoje ainda é aí ovacionado por muita gente como sendo o presidente dos pobres, né, dos trabalhadores e tal. Mas teve várias faces, não foi somente essa daí, né, que daí a gente vai ver quando a gente estiver estudando ele. Tá bom? Pegou o barco. Que ele chegou no poder por vários grupos políticos, né? Não foi somente foram os tenentes, foi uma outra oligarquia também. Então, ele teve uma proposta para poder tentar abranger todas essas pessoas que fizeram ele chegar ao poder, né? Então, ele tinha várias faces, né? Tá bom? Mas a gente comenta um pouquinho melhor sobre essas questões na aula do Vargas, tá? Então, vamos lá. Olha, gente, eu vou tentar realmente ser bem rápida, só vou falar aqui algumas coisas do meu slide, porque eu vi aí que eu acredito que a maioria que estão nessa aula, né, tá acompanhando. Hoje, o plano de hoje tem um vídeo também, que eu falei já para vocês, né, vocês vão lá e assistam depois. E o que o Douglas falou, o que a Tainá falou, ele já resume mesmo o que a gente passa nas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Que foram, por que causou, né, a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu que estourou esse evento, quais foram ali alguns pontos do desenrolar do processo, quais foram as consequências. A Tainá até citou a questão da ONU também, né, que é muito importante o surgimento da ONU. Antes, vocês lembram lá na Primeira Guerra Mundial, foi a Liga das Nações, que falharam, né, que falhou. E aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a ONU, a Organização das Nações Unidas, que está até hoje aí, é algo muito importante, muito influente, que media os conflitos, que tem políticas, né, na área militar, que propõe intervenção militar em alguns locais, né, mas que, acima de tudo, prega o respeito e a igualdade também entre os povos, tá bom? Direito à vida, à liberdade, né, e fomenta políticas aí relacionadas a esse sentido, tá? Então, tentar resumir para não se estender tanto, porque eu achei já esplêndido aí o posicionamento de vocês. A Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. No meu slide aí tem uma imagem, né, que é a explosão da bomba atômica em uma das cidades japonesas, né. Nós tivemos a bomba atômica, uma inovação tecnológica poderosíssima, sendo utilizada pela primeira vez nesse conflito, que resultou em inúmeras mortes e que traz consequências até hoje para essas cidades, tá? Então, é uma imagem da destruição que eu trouxe aí da Segunda Guerra Mundial e de um grande perigo, né? Porque era um artefato de grande poder aí,
até pode destruir a humanidade, né? E ainda mais nas mãos de determinadas pessoas, tá? Então, vamos lá. A Tainá já comentou, o Lucas, ó, o Douglas também já falou um pouquinho que a Segunda Guerra Mundial ela é muito oriunda dessa questão do expansionismo de Hitler, né? Vocês lembram que depois da Primeira Guerra Mundial chegou ali ao poder, tanto na Itália, quanto na Alemanha, quanto em outros locais, como Portugal, Espanha, regimes de viés totalitários, né? Ou seja, tinha um líder, um partido único, usavam de repressão contra os opositores, né, faziam um forte apego ideológico, né, nas escolas, enfim, tentavam dominar a ideologia das pessoas mesmo, era um culto de personalidades muito grande que se tinha. Então, as pessoas acreditavam nos seus líderes e tinha na cabeça que essas pessoas iriam levar esses locais a coisas extraordinárias, né, um futuro extraordinário. Esse era o discurso que eles davam, né, discursos militares e grandiosos que faziam realmente a população se enaltecer, tá? E o Hitler, como digamos que um dos principais nomes desses regimes totalitários, ele acaba, né, que na teoria dele, né, de superioridade da raça ariana, como a própria Tainá já comentou e que a gente comentou na aula passada, ele dizia, né, ele pregava que a raça ariana era superior aos demais, e devido a essa superioridade, ela deveria se expandir, e para ela se expandir, ela tinha que conquistar novos territórios, tá? E isso gerou o que a gente conhece na história como a teoria do espaço vital de Hitler, ou seja, conquistar novos territórios com matérias-primas, né, com forte potencial aí de recursos naturais para que eles conseguissem viver e reproduzir ali a superioridade da raça ariana, tá? Então, com isso, a gente lembrando que lá no final da Primeira Guerra Mundial a gente teve a assinatura do Tratado de Versalhes, que impôs uma série de penalidades à Alemanha, como a própria Tainá falou, né, redução de exército, pagamento de indenização, não podia se armar belicamente, né, tinha que manter um certo controle nas suas tecnologias militares. Então, a partir da ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, o Hitler, ele quebra, né, ou seja, ele começa a passar por cima das cláusulas do Tratado de Versalhes, então ele começa a equiparar a Alemanha militarmente, né, desenvolver seus exércitos, seus equipamentos militares, tá, e começa a defender também a teoria do espaço vital, que inclusive está, né, no livro Mein Kampf, que é Minha Luta, que ele escreveu, que tem lá um monte de coisa relacionada às ideias nazistas, tá? Então ele começa a defender essa ideia, e para conquistar esse espaço vital, ele começou a adotar uma política muito ambiciosa, que foi do expansionismo, tá? Então ele começou a invadir alguns territórios, invadiu a Áustria, né, o Douglas até mencionou o estopim, que foi quando ele invadiu de fato a Polônia, porque lá na Polônia sempre existiu uma rivalidade muito depois da Primeira Guerra Mundial também, porque ficou dentro do território da Alemanha um caminho que era da Polônia, e é conhecido como corredor polonês, e isso fez com que a Alemanha não gostasse disso, né, porque tinha dentro do seu território um espaço que era da Polônia, esse espaço dava acesso ao mar, e com isso, né, além de também na Polônia ter grande parte de judeus que ele odiava simplesmente, né? Então, com isso, o Hitler ele começa a invadir alguns territórios na Europa. Inicialmente, a Liga das Nações, tentando diminuir, apaziguar ali os conflitos, ela faz vista grossa para muitas situações. Inclusive, houveram até situações que que eles sentaram, que negociaram, que até deixou com que o Hitler ocupasse certos territórios, né, devido a algumas características dos mesmos povos, enfim.
No entanto, que essa política ambiciosa dele deveria parar aí aonde ele já tinha invadido. Mas é claro que não é isso que acontece. Depois ele vai continuar ainda o seu processo de expansionismo, tá? Com isso, se começa a formar os grupos, que foi o que o Douglas citou. Então, a gente vai ter a formação do grupo do eixo, tá? Que é os 3 grandes países que lideravam Berlim, Roma e Tóquio, né? Que é a Alemanha, Itália e Japão. Então, a turma aí do eixo. E aí, do outro lado, também a gente vai ter a turma dos aliados, que a gente vai ter a Inglaterra, a França, depois a Rússia, depois os Estados Unidos, né? Então, todos os países que são contrários a que o eixo pregava. Vale mencionar também que nessa época a gente tinha 3 blocos de países, tá, gente? Então, a gente pode falar que num cenário mundial a gente tinha os países capitalistas totalitários, o bloco dos países capitalistas totalitaristas, né, com a Alemanha, a Itália, a Polônia também tinha um governo autoritário, então vários outros, a Hungria, né, Espanha, Portugal, então vários países tinham regimes totalitários, né, nessa época. Então, tinha o grupo lá, que liderado principalmente pela Itália e pela Alemanha, que era dos capitalistas totalitários, contrários ao socialismo, né, mas também eram capitalistas que achavam, né, que não tinha que ter aquela liberdade lá econômica que houve lá da crise dos Estados Unidos. De outro lado, a gente tinha as democracias liberais, que eram o grupo aí formado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, e de outro lado, a gente tinha a União Soviética, que era aí o grupo dos países socialistas, né, que estava ali a União Soviética com todas as suas repúblicas, tá? E aí, digamos que era esse o cenário, né, enquanto grupos políticos que nós tínhamos. E houve aí essa formação dessas 2 grandes alianças, o eixo Berlim, Roma e Tóquio e os aliados, que depois os aliados vai conseguir também, né, vários outros adeptos durante o processo. Em 1939, quando depois, né, antes da primeira, quando de fato a Primeira Guerra vai começar no ano, né, a gente teve já uma assinatura de um pacto entre a Alemanha e a União Soviética, que é conhecido como Pacto Germânico-Soviético. É até um nome bem difícil, né, que é alemão e russo, esqueci o nome, mas ela é relacionada aos primeiros ministros, tanto da Alemanha, o primeiro nome eu esqueci, mas o segundo, que era o da Rússia, eu acho que era Molotov, né, esqueci o nome do pacto lá, mas que é conhecido também como Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão, ou seja, nesse pacto a Alemanha acordou com a União Soviética de que os dois não invadiriam os territórios um do outro, né, o Hitler estava naquele processo de expansão, a União Soviética não queria, né, tinha ali as suas repúblicas, não queria, estava naquele processo ali de expandir suas tecnologias, né, com o governo de Stalin e tudo mais, mas eles assinaram aí esse pacto germânico de não agressão, que lá na frente a Alemanha vai quebrar, mas houve a assinatura aí, até como uma forma do Hitler se precaver, porque a União Soviética não é algo muito grande, então a União Soviética não intervindo no que eu faço aqui, né, eu vou ter menos problemas. Essa era a ideia, né? Um comentário. Oi? Pode falar. Foi como eu tinha falado lá. O Hitler ele tinha um plano de primeiro invadir a França para depois ir invadir a Rússia. Perfeito. Ele teve essa ideia de, por enquanto, ter um tratado, né, que ninguém pode invadir uma outra. Exatamente. E que posteriormente ele invadiria, quebrando esse tratado. Sim, até porque ele, invadindo outros territórios primeiro, ele conseguia mais apoiadores, né, que dentro desses territórios haviam apoiadores ao nazismo, e então ele aumentaria o seu exército ali para um possível ataque à União Soviética, né, porque era um território muito grande, que tinha um exército grande também, né, então ele não foi besta, né, mas esse pacto lá na frente ele vai ser descumprido, tá?
E conforme o Douglas também citou, a guerra ela tem início com a invasão da Polônia. Então, a partir da invasão da Polônia, né, devido às questões que eu falei sobre o corredor polonês, questão de que na Polônia havia muitos judeus também, a gente tem o início da guerra. Então, a partir desse momento, né, Reino Unido, França declaram aí guerra à Alemanha, tá? Então, a tática de guerra inicial utilizada nessas invasões, né, foi a Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, uma guerra rápida, né, com bombardeios, com adentramentos nas fronteiras, tá? Então, foi esse o estopim da Segunda Guerra Mundial. Aqui nesse segundo slide, gente, eu coloquei alguns pontos importantes, tanto do lado da ofensiva do eixo, né, lembrando que o eixo era Alemanha, Itália e Japão, quanto também a ofensiva por parte dos aliados, que culminou, né, no suicídio do Hitler, na morte do Mussolini lá na Itália, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o Pacto Germânico-Soviético de não agressão, ele foi quebrado. O Hitler acabou, né, passando por cima do acordo e invadiu o território da União Soviética em 1941, uma operação que ficou conhecida como a Operação Barbarossa, né? O objetivo dessa invasão no território comunista era, sem sombra de dúvida, né, derrotar o socialismo, implantar também, né, o nazismo, é claro, consequentemente, que era o que se tentava fazer a doutrina, né, ou seja, e se apropriar de todos os recursos naturais que tinham ali na Rússia, em nome da teoria do espaço vital, da expansão dos territórios para que a raça ariana pudesse prosperar, tá? Então, petróleo, né, eles queriam se apropriar de todas as riquezas. Só que a Rússia, como o Douglas falou, né, que ela já era uma tática que tinha sido utilizada anteriormente, ela usou a tática da terra arrasada. E com isso, começou o eixo, né, a Alemanha, ela começou a ter suas primeiras derrotas na guerra, que até então ela estava invadindo e só ganhando território, né. Então, a partir da invasão da União Soviética e com as táticas utilizadas pelo exército e pela população, ela começa a sofrer as suas derrotas. E a invasão da União Soviética é importante porque, a partir do momento que se quebrou o acordo, a União Soviética ela começa digamos que lutar do lado dos aliados contra a Alemanha nazista, né? Então, muitos países que haviam sido ocupados aí pelo nazismo, eles começam, a União Soviética começa a tentar invadi-los, né, para tirar o domínio nazista, tá? Tem até uma charge que é até de um cartunista brasileiro, que agora me fugiu o nome do cara, ele é bem famoso, o Hitler brincando com umas bonecas, ele vestido de menina, e aí o Stalin fala, já chega, Adolfinha. Vocês procuram essa charge, tá? Já chega, Adolfinho, de brincar com as bonecas. E as bonecas eram os países que o Hitler tinha, né, conquistado e invadido ali, tá? Então, a partir desse momento, a União Soviética entra na guerra e começa a investir contra os nazistas, tá? Um outro ponto muito importante que os meninos e a Tainá também comentou foi a questão da invasão da base naval dos Estados Unidos, que foi o Japão que invadiu Pearl Harbor, né, no Havaí, ou seja, um local onde os Estados Unidos tinham seus navios de guerra, né, suas embarcações, e eles desferiram um ataque contra essa base naval à noite, né, ou seja, ninguém estava esperando nada, foi na calada da noite e resultou na destruição da frota, e também na morte de várias pessoas que estavam até dormindo nesse momento, tá? O Japão, ele acabou investindo contra essa base naval porque os Estados Unidos, ele tinha feito alguns bloqueios, alguns embargos, para o Japão naquela época, que ele não estava na guerra, mas ele era favorável ali à política dos aliados. Então, ele estava agindo politicamente por trás, né? Então, e como ele tinha feito alguns bloqueios até relacionado à questão do petróleo, o Japão dependia de muito petróleo, de exportação, essas coisas, né? Os Estados Unidos, o Japão começou a entrar em crise em alguns setores. Então,
revoltados aí com essas questões dos Estados Unidos, eles também invadem aí essa base naval dos Estados Unidos, tá? Então, a partir da invasão dos Estados Unidos pelos japoneses também, né, do afundamento de algumas embarcações pelos países do eixo, os Estados Unidos, ele entra na Segunda Guerra Mundial e ao lado dos países do eixo, tá? Nessa época, o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, que está na presidência do país. Vocês lembram lá que o Roosevelt foi aquele responsável por tirar os Estados Unidos da crise, né, com o plano New Deal. E também, a partir do momento que tem a entrada dos Estados Unidos na guerra, se tem a pressão para que outros países que são aliados dos Estados Unidos também entrem na guerra ao lado dos aliados. Nesse viés, até o Brasil, que, como acho que foi a Tainá que comentou, começou a ser questionado, né, porque dentro do Brasil nós tínhamos nessa época o Estado Novo, e aí ele entra a favor dos aliados, que os aliados pregavam, né, eram contra o nazismo, contra os governos totalitários, enfim. Então, depois o governo de Getúlio Vargas começa a ser questionado, porque, tipo, ele lutava pela democracia, mas dentro do país não se tinha democracia. Então, é até isso que vai culminar com a derrocada ali do Getúlio Vargas também, tá? Então, a entrada da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos na guerra, elas são bem importantes para que o grupo do eixo comece a perder, né? A perder territórios e a ter um grande número aí dos seus exércitos reduzidos, tá? Por outro lado, aqui desse outro lado, eu coloquei a ofensiva dos aliados. Então, em 1943, nós tivemos a derrubada do governo de Mussolini na Itália. Mussolini, nessa época, até fugiu para o norte da Itália, implantou uma república social italiana, né, que depois foi invadida também. Vale mencionar que a França, o território francês, ele foi bem no seu início ali ocupado pelas tropas nazistas, como o Douglas comentou lá atrás, né? No norte da França, a gente teve um governo de cunho nazista, que foi colocado, né, pelo nazista, e no sul da França não era um governo nazista, mas era um fantoche do governo nazista. Então, a França inteira, ela ficou sob o jugo nazista, tá? E isso foi um grande problema para a Inglaterra, porque a Inglaterra temia, né, e até foi bombardeada depois dessa invasão francesa, né, que ficava mais próximo ela podia fazer mais coisas a partir da invasão contra a Inglaterra, né. Então, se juntou os exércitos dos aliados, né, com as tropas norte-americanas, com as britânicas, para poder tirar a França do jugo nazista. Então, a gente tem um dia que é bem famoso, que é o dia 6 de junho de 1944, que é conhecido como o dia D, que as tropas, né, desembarcaram na província francesa da Normandia, milhares de soldados, navios de guerras, avião, e aí libertaram Paris e o norte, né, da França do jugo nazista, que o norte era o que estava o governo de fato nazista, tá? Então, foi em 1944 que a França foi libertada aí dos nazistas, tá? Então, de um lado, a gente tinha os aliados, né, mais composto pelos Estados Unidos e os britânicos, libertando os países que haviam sido dominados pela Alemanha, e do outro lado, a gente tinha a União Soviética, né, libertando também os países que haviam sido conquistados pela Alemanha no processo, tá? Então, tentando se aproximar ali do centro, né, que era Berlim, na Alemanha, onde o Hitler estava, onde era, digamos que o quartel-general ali do nazismo, tá? Então, em 1945, o ano que termina, de fato, a guerra, a gente tem a famosa corrida para Berlim, onde o exército soviético, norte-americanos e britânicos tentam ver quem é que chega primeiro para ocupar Berlim, né, matar, destruir o Hitler e todos aqueles que estavam lá liderando aí o movimento, tá? A partir de então, né, a gente tem a chegada, o primeiro exército que chega lá na cidade de Berlim é o exército soviético. Logo na sequência, a gente tem também os outros exércitos chegando também. Isso vai fazer com que depois a Alemanha seja dividida, né, entre os líderes aí desses aliados, desses países aliados, e aí vai resultar
na divisão do território alemão e depois até na questão da divisão da cidade de Berlim, entre socialismo e capitalismo, né, que é coisa mais para frente a gente vai ver. Então, em 1945, né, com a invasão desses exércitos a Berlim, a gente tem o suicídio do Hitler e da Eva Braun, né, no bunker lá que depois os corpos foram encontrados, tá? E em 7 de maio, a Alemanha assinou sua rendição. Acho que foi até a Tainá aqui que falou aí sobre a questão do maio, né, que a guerra acabou em maio, mas na realidade a guerra não acabou em maio, porque do outro lado, né, enquanto a Alemanha havia se rendido, a resistência tinha identificado Mussolini, né, tinha matado os grupos de resistência nos países eram muitos, então civis pegavam nas armas, né, contra esses governos invasores, então a própria resistência conseguiu, né, aprisionar e matar o Mussolini em praça pública, né, fuzilaram o Mussolini, então os grandes líderes tinham morrido, né, no processo. Muitos nazistas fugiram, muitos vieram parar no Brasil, na Argentina, né? Até hoje ainda saem algumas reportagens de alguns médicos que faziam experiências nazistas que chegaram ao Brasil e moraram com outras identidades, né? E alguns até morreram por aqui. E na Argentina também foram muitos para lá, né? Eu acho que talvez o maior número. E aí, só mencionando que a guerra acabou para a Alemanha, para a Itália, no entanto, o Japão não baixou guarda, né, do outro lado. Então, ele continuou, após a rendição da Alemanha, por mais 4 meses no conflito, tá? Então, foi nessa época que, acho que vocês já ouviram falar nos kamikazes, né, que eram aqueles pilotos suicidas, então os aviões se atiravam nas embarcações dos americanos nessa época, né, e do grupo dos aliados, como um ataque suicida mesmo, tá? Eles estavam num nível de guerra que surgiram aí essas novas estratégias de guerra, tá? Então, o pessoal se atirava em nome da guerra ali para morrer em prol do que o Japão acreditava, tá? Então, professora, pode falar. Desculpa interromper, mas meu notebook ele tá descarregando, eu vou ter que sair da aula. Eita, tá bom então. A gente já tá terminando já. Tudo bem, até a próxima aula. Até mais. Então, gente, a partir desse momento, a gente teve o lançamento de 2 bombas atômicas, tá? Na cidade do Japão. Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, como uma forma de colocar uma pedra ali na Segunda Guerra Mundial, ou seja, de acabar o conflito, tá? Muitos historiadores falam que não haveria mais necessidade disso, de tamanha arbitrariedade, porque o Japão ele já estava se encaminhando para um final de conflito, né? Era questão de dias para que houvesse uma rendição. Mas os Estados Unidos, né, a análise de um grupo de historiadores, os Estados Unidos ele também quis demonstrar seu grande poder de força frente à União Soviética, né? Ou seja, frente ao socialismo, ou seja, eu domino a tecnologia que até então ninguém dominava, era só os Estados Unidos. Então, você não venha com seu socialismo e invadir os países, né, que eu apoio ou o meu território porque eu tenho uma bomba atômica. Então, freia também os seus desígnios de expandir o socialismo no mundo. Então, por isso foi, né, teve aí essa questão das 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, que gerou inúmeras consequências, né, muitos mortos, o solo destruído, até hoje pessoas nascem com problemas, né, oriundos aí dos gases tóxicos, né, e que destruiu ali o ambiente, tá? E com essa questão das bombas atômicas, nós tivemos, em 2 de setembro, né, o Japão assinando a rendição. Então, a guerra, de fato, ela acabou em setembro de 1945, tá? Nesse outro slide, eu tenho algumas imagens. Estou trazendo aqui para vocês o que já foi falado, né? Mais de 60 milhões de mortos, então foi a guerra que mais deixou mortos. Então, milhares de civis, né, e militares mutilados. E o final ali do conflito, além da formação da ONU, que a Tainá contou, que é importante até hoje mundialmente, né?
Com a ONU, a criação da ONU, a gente teve a Declaração dos Direitos, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, com isso, vários países aderiram a essa Declaração dos Direitos Humanos. Com isso, a gente tem outras leis nascendo dessa declaração também. Essa Declaração dos Direitos Humanos fala na liberdade, né, na questão da autodeterminação dos povos, e isso também vai repercutir naquelas colônias africanas e asiáticas, né, que até então estavam sob o jugo de nações europeias. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um forte movimento na África e na Ásia pela descolonização, muito pautada pela essa questão da Declaração dos Direitos Humanos propostas pela ONU, tá? Então, além das mortes, né, e das pessoas feridas, mutiladas, nós tivemos também como um resultado a divisão da Alemanha em zonas de potência. Como eu falei para vocês, a Alemanha ela foi dividida. E aí a própria cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha, ela foi dividida entre as nações, as potências ali vencedoras, que depois vai culminar essa divisão aí com a bipolarização mundial entre capitalismo e socialismo. É um grande exemplo disso, né, desse polo, o socialismo e o capitalismo. Então, o final da Segunda Guerra Mundial, ele marca o início da Guerra Fria, que é, né, a União Soviética socialista aí se posicionando diante e tentando expandir o seu socialismo para outras nações, e os Estados Unidos ali como uma nação, uma potência capitalista que recusa esse modelo e que tenta evitar que esse modelo chegue ali a alguns países ali de orientação capitalista, tá? Aqui são algumas fotos que retratam os horrores da Segunda Guerra Mundial praticado pelos nazistas, né, e o grupo do Eixo, principalmente ali a questão dos judeus, né? Então, aqui a gente teve ao final da guerra, né, eles chegando nos campos de refugiados, nos campos de aprisionamento, né, que eles levavam os judeus, principalmente os judeus, mas outros grupos também, e o que eles encontraram foram, né, pilhas de corpos, milhões de judeus mortos, de pessoas de outros grupos também que eram considerados inferiores pelos arianos, né, pelos alemães. Então, mais de 6 milhões de judeus foram mortos, né. Os judeus, eles eram aprisionados em guetos, né, inicialmente, depois eles foram levados para os campos, né, de concentração, e nesses campos de concentração teve o que se chamou de a solução final, que era eles serem colocados nas câmaras de gás, né, para serem asfixiados. Muitos deles trabalhavam em regimes forçados até a morte também. Então, os campos, né, de concentração, quando os exércitos dos aliados chegaram, foram essas imagens que eles encontraram, né? Os poucos que haviam sobrado estavam debilitados, né, devido à alimentação, aos trabalhos forçados, e fora as pilhas de corpos aí que foram encontradas nesses locais, tá? Então, foi um grande genocídio desses grupos, tá? Dos judeus e de outras populações também, mas os judeus foram o grupo mais afetado, em torno de 6 milhões morreram nesses campos, tá? Que é o Holocausto, que é o falado, né? Aqui tem crianças também, né, que foram aprisionadas pelo regime, e aqui em cima tem uma figurinha do Capitão América, que foi o herói que surgiu nessa época da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, né, ele representa os Estados Unidos, sendo o que vai dar o golpe final ali no Hitler. Foi a primeira edição do quadrinho, né, do Capitão América que surgiu, foi nessa época, tá? E é isso. Acho que já até passou além do que eu gosto. Frio e calculista, né, Raíssa? Vocês colocaram presente aí no chat, gente, quem entrou depois. Colocou, né? Tem um monte aí. Beleza, então. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, assistam lá o vídeo, o link que eu coloquei, tá? Tem uma atividade hoje, como eu já falei, é bem tranquila, é só umas questõezinhas que vale 2 pontos, não perca o prazo. Tem uma que vence hoje,
tá? Então, quem não fez, vai lá e faça. E a que eu disponibilizei hoje, que eu acho que é para dia 3, tá bom? Sim, Larissa, fale aí sobre o Holocausto. É que citou o holocausto que aconteceu lá, só que aí, acho que você deve até saber, o holocausto brasileiro, sabe? Fala um pouquinho a respeito. Que Aqui no aconteceu, eu não Brasil lembro. teve perseguição, inclusive, eu acho que você já ouviu falar na Olga Benário, né? Tem até um filme sobre ela também. Mas deixa eu te ouvir primeiro. Eu não lembro que cidade foi, mas eu sei que foi o Hospital Colônia, em Barbacena, Uhum. que começou em 1960 até 70, que para lá era até um pouquinho isolado, era tipo uma mini cidadezinha, eu acho. Que aí as Sim, pessoas que iam para lá eram mulheres, meninas novas que engravidavam, gente desempregada, pessoas assim. era pessoas Aí, que a sociedade queria excluir, não tinha nenhum problema isso. mental, né? Não tinha nenhum problema mental e eles eram enviados para lá como uma espécie de limpeza social mesmo, né? E usado para trabalho, né? E também lá, eu acho que era um hospital de psiquiatria. E isso era. E acabou que, quando a ajuda fez, foi afetar a mente das pessoas. Aí lá, Sim, a ocupação era de 200 pessoas, sendo que a cada ano, né, ia acumulando mais de 5.000. E é, eu vi que o fim foi quando alguém foi fotografar lá foi e denunciado. viu. Uhum. Aí foi um psiquiatra também que viu, eu esqueci o nome dele. E muita gente, tipo, passou muito tempo e ninguém sabia. E eu também vi que a pior coisa de todas é que eles acumulavam bastante pessoas lá para trabalho e tudo, por conta que isso dava lucro para os médicos, que era quanto mais pessoas, mais ganho. E fora que era política também, né? Eles levarem as pessoas que às vezes viviam vagando na rua sem trabalho, né? Enfim, qualquer justificativa era utilizada para colocar a pessoa lá como tipo uma pessoa que tinha desequilíbrio mental, e na maioria das vezes não tinha desequilíbrio mental nenhum, era uma política que não queria que houvesse, né, pessoas perambulando nas ruas, né, ou simplesmente famílias que às vezes não, que às vezes não aceitava certas escolhas de algumas pessoas, então acusavam de demência mental, né? Mas sim, eu pensei que você estava mais falando, não é nem sobre o Holocausto, mas sobre a perseguição dos nazistas também, que nós tivemos aqui no Brasil nessa época, né? Inclusive, o próprio Getúlio Vargas, ele manda, né, a Olga Benário, que era esposa do Prestes, que liderou um movimento comunista aqui no Brasil, ele manda ela para a Alemanha, e aí ela morre numa dessas câmaras de gás lá. Então, o próprio Brasil mandou embora, né, extraditou alguns judeus que tinham aqui dentro nessa época, que lideraram alguns movimentos. Mas essa história que você contou, realmente, ela existia, é uma história bem triste, né, da história brasileira, e que realmente ela ficou sem visibilidade, até hoje não tem tanta visibilidade assim, né, por ser um lado bem cruel, né? Mas e que a sociedade tentou esconder durante muito tempo, né? Legal. Legal, mas triste, né? É legal você ter lembrado aí dessa questão também, né? Mais triste. Então, beleza. Alguém mais, gente? Deixa eu salvar aqui a minha presença. Então é isso. Até mais. Vou só salvar aqui. Vocês estão aí ainda? Oi. Vai sair todo mundo, né? Me deixar. Pode sair.
Tchau, tchau. Eu vou encerrar a gravação. Tava só salvando aqui o